Bom dia, pessoal. Para a aula de hoje, eu preparei dois vídeos. O primeiro vídeo para apresentar para vocês a resolução dos exercícios propostos na aula anterior, na videoaula anterior, e um segundo vídeo que está na sequência aí no SIGA A, vai falar para vocês sobre a biofísica da respiração, a biofísica da circulação e uma parte dos fluidos, onde eu vou falar da tensão superficial e da capilaridade, né? Então, nos exercícios da aula de hoje, primeiro exercício associado com a escala decibel diretamente. Lembrando que na escala decibel, o beta, que é o valor em decibéis, é 10 log na base 10 de I por I0, onde o I0 é o limiar da audição, que sempre vai ser 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, no exercício, um morcego, ao procurar seu alimento, emite ondas ultrassônicas, 10 na 4 watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade que eu vou colocar aqui em cima, no valor do I. E quando captura seu alimento, a intensidade da onda é reduzida para 5 vezes 10 na 3. Daí eu vou colocar aqui nesse valor do I de novo esse outro valor. Encontre o nível de intensidade dessas ondas na escala decibel. E nesse segundo caso aqui tem um produto de um número vezes o 10 na 3. Então tem que usar a propriedade do logaritmo do produto. Log de A vezes 10 na B é log de A mais log de 10 na B. Como o log de 10 na B é o expoente na base 10 que dá 10 na B, o resultado disso aqui é o próprio B. Então fica 10 vezes log do A mais B. Então a resolução, se eu colocar essa intensidade de 10 na 4 watts por metro quadrado, na escala decibel, isso fica 10 log 10 na 4, coloco o valor do I aqui em cima, fica 10 na 4, o 10 na menos 12 passa para o numerador, ele troca de sinal, vai ficar 10 na mais 12, 10 na 4 vezes o 10 na mais 12, tem a mesma base, que é 10, soma-se os expoentes, vai ficar 4 mais 12. Então, log de 10 na 4 mais 12, que é log de 16. Então, 10 log de 10 na 16. Esse log de 10 na 16 é o próprio 16, vezes 10, 160 decibéis. Se esse som não fosse uma onda ultrassônica, só para lembrar, a ultrassônica é uma onda com frequência acima dos 20 kHz, dos 20 mil Hz, que está no limiar da audição. Então a gente ouve ondas com frequências de 20 Hz a 20 kHz. Acima desse valor, as ondas ultrassônicas, a gente não ouve. E abaixo dos 20 Hz, a gente também não ouve, seriam as ondas infrassônicas. Então, com essa potência aqui, essa intensidade sonora de 160 decibel, certamente nós teríamos problemas nos nossos ouvidos. Já passou muito além do limiar da dor, que é da ordem de 120, 130 decibéis. Então, provavelmente aqui estaria quase estourando os tímpanos da pessoa. Mas como é uma onda que não é audível, é uma onda ultrassônica, nós não teríamos problemas para ouvir, para perceber essa onda produzida pelo morcego. Tá? Para outra intensidade, 5 vezes 10 na 3 watts por metro quadrado. Coloca o valor dessa intensidade lá em cima. 10 log de 5 vezes 10 na 3 dividido por 10 na menos 12. O 10 na menos 12 passa lá para cima, troca de sinal. E vai ficar 5 vezes 10 na 3 mais 12. 3 mais 12. Logaritmo do produto ficou 5 vezes 10 na 15. O logaritmo do produto é o logaritmo da soma. Então vai ficar log de 5 mais o log de 10 na 15. O logaritmo de 5 a gente vai para a calculadora e calcula o valor dele. E o logaritmo de 10 na 15 é 15. Então, na escala decibel fica 10 vezes 0,69897 mais 15. Isso vai dar 156,9897. Faltou um 9 aqui. Aproximadamente 157 decibéis.
No segundo exercício, sons acima de 160 decibéis podem danificar o tímpano. Qual a intensidade do som em watt por metro quadrado para esse nível sonoro? Então agora esse valor vai vir aqui no lugar do beta. O I0 ainda continua sendo 10 na menos 12, o limiar da audição. E aí nós temos que achar o I. Então 160 é 10 log de I por 10 na menos 12. Esse 10 passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 160 por 10, igual log de I por 10 na menos 12. Quando a gente toma o logaritmo, a função inversa do logaritmo é 10 elevado no número que aparece do lado esquerdo da igualdade, ou do outro lado da igualdade. Então, para sumir com essa função logaritmo aqui, eu elevo 10 nesse expoente aqui, que é 16. Ou seja, I por 10 na menos 12 vai ser igual a 10 na 16. 10 na menos 12 passa para o outro lado multiplicando. Mantém o sinal, porque não está passando para a parte de cima do numerador. Ele simplesmente está saindo do denominador e saindo multiplicando para o lado de lá. É como se fosse uma multiplicação cruzada. Então o I fica 10 na 16 vezes 10 na menos 12, que dá 10 na 4. Então é o tratamento inverso da questão anterior, com aquela intensidade de 10 na 4, calcular quantos decibéis nós tínhamos. No outro exercício, um foguete explode a uma altura de 400 metros, produzindo em um ponto no chão, verticalmente abaixo dele, uma intensidade sonora média de 6,7 vezes 10 na menos 2 watt por metro quadrado. Qual o nível sonoro em decibéis dessa explosão sentida no solo? Então nós temos o I, é a intensidade em watt por metro quadrado, e a ideia é procurar quanto que vale o beta, o nível sonoro. Então o beta é 10 log de 6,7 vezes 10 na menos 2, dividido pelo limiar da audição, 10 na menos 12. Ele passa para cima do numerador, troca de sinal. Então vai ficar 6,7 vezes 10 na menos 2 mais 12. Menos 2 mais 12. Ou seja, beta é 10 logaritmo de 6,7 vezes 10 na 10. Somou os expoentes aqui, ficou 10 na 10. Logaritmo do produto é o logaritmo da soma. Então vai ficar 10 vezes o logaritmo do 6,7 mais o logaritmo do outro termo que está multiplicando. Logaritmo de 10 na 10. Vai para a calculadora, calcula o logaritmo de 6,7. E o logaritmo de 10 na 10 é o próprio 10. Tá? Então vai ficar 10 vezes 0,826, que é o logaritmo de 6,7, mais 10. Isso vai dar 10,826 vezes 10, dá 108,26 decibéis. No outro exercício, as ondas ultrassônicas com alta intensidade, então intensidade alta como o caso lá do morcego, deu 160 decibéis de intensidade, pode ser usada sem dano ao ouvido humano, pois nessa faixa de frequência elas são inaudíveis, já não consegue ouvir acima de 20 kHz. Qual o nível de intensidade sonora de uma onda ultrassônica de 10 watts por centímetro quadrado? Lembrando que 1 centímetro quadrado é 10 na menos 4 metros quadrados. Para usar o valor aqui nessa equação, ele tem que estar no sistema internacional, eu tenho que trabalhar com metros quadrados. Senão a escala decibel não vai funcionar. Então, o I é 10 watts por centímetro quadrado, e onde eu tenho centímetro quadrado eu vou substituir por 10 na menos 4 metro quadrado. O 10 na menos 4 está no denominador, passa para cima, troca de sinal, vai ficar 10 na 1 mais 4, e aí passou para o sistema internacional, ficou watt por metro quadrado. Ou seja, o I é 10 na 5 watts por metro quadrado. Então, na escala decibel, de nível de intensidade sonora, 10 logaritmo de 10 na 5 por 10 na menos 12.
O 10 na menos 12 passa para cima, troca de sinal. Vai ficar 10 na mais 12. Então vai dar 10 log de 10 na 17. Log de 10 na 17 é próprio 17. Então nós temos uma intensidade de 170 decibéis. No outro exercício, um exercício do livro, exercício 62, página 144. Para obedecer a exigência legal, o fabricante desenhou seus carros com ruído máximo de 80 decibéis. Um teste na estrada com um desses carros revelou que o ruído máximo era de 90 decibéis, então 10 acima do valor permitido pela lei. O fabricante afirma que a diferença entre a intensidade medida e o limite legal é desprezível. Calcule o aumento da intensidade do ruído e verifique a afirmação do fabricante. Então vamos ver a intensidade. Bom, primeiro, 80 decibéis passa o 10 dividindo dá 8. 8 igual log de I por 10 na menos 12. A intensidade é 10 na menos 12 vezes 10 na 8. 10 na menos 4 watt por metro quadrado. 10 na menos 4 por watt quadrado. Watt por metro quadrado. Para 90 decibéis, vamos fazer a mesma conta. O 10 passa dividindo. Dá para achar o I. Então vai ficar com 9 igual log do I por 10 na menos 12. O I vai ser 10 na menos 12 vezes 10 na 9, que dá 10 na menos 3 watt por metro quadrado. Então, em termos de intensidade, aqui caiu um expoente. Passou de 10 na menos 4 para 10 na menos 3. Só que percebam percentualmente o que acontece. 10 decibéis, que é o intervalo entre o 90 e o 80, dividido por 100%, que seria os 80 decibéis, isso dá aproximadamente 12,5 a mais de ruído. E em termos de intensidade sonora, isso vai dar mais ainda, porque está indo de um valor aqui de 0, na realidade, eu falei 10 antes, isso aqui é 0,0001 e esse aqui é 0,001. Quando eu faço um menos o outro, fica 0,0009. Dividido pelo 100%, que era o 10 na menos 4, que eu tinha antes, isso dá 9. Ou seja, aproximadamente uma diferença de 900%. Então, a afirmação do fabricante está completamente equivocada. Tá? Em termos de intensidade, dá 900% a mais de som, de ruído, do que deveria ser. No outro exercício, está associado com o efeito Doppler. Um golfinho nadando com a velocidade de 15 metros por segundo em direção ao rochedo emite uma onda ultrassônica 2,5 vezes 10 na 5 Hz. Considerando a velocidade do som na água do mar igual a 1478 metros por segundo, qual a frequência percebida pelo golfinho após ser refletida no rochedo? Então, primeiro, tem a onda emitida pelo golfinho chegando até o rochedo. Como é que a gente faz a conta? A expressão está aqui, o aumento de frequência ou diminuição de frequência vai depender desses sinais, com as velocidades do observador, a velocidade da fonte e aqui a velocidade do som no meio de propagação. Então, primeiro, 2,5 vezes 10 na 5, eu posso passar a vírgula uma casa para cá, para a direita, e diminuir um expoente. Então ficaria 25 vezes 10 na 4. Se eu passar mais uma casa para a direita, preencher com um zero, fica 250 vezes 10 na 3 Hz, o que é 250 kHz. Então, no lugar do F, eu vou usar uma frequência de 250 kHz. Primeiro, o observador, que é o rochedo, então o VO, é zero porque ele está parado. Né?
e a fonte se aproxima. Então, se a fonte se aproxima, a gente vai usar o sinal de menos aqui. Sinal de menos. Então fica 250, que é o F. A velocidade do som na água, 1478, água do mar, 1478 por 1478 menos 15, que é a velocidade que a fonte está se aproximando. Isso vai dar 252,56 kHz. Na segunda parte do exercício, o rochedo vai ser a fonte. A fonte que vai estar parado e o golfinho vai se aproximando com essa velocidade. Então, o rochedo está em repouso, velocidade da fonte igual a 0. Essa frequência vai ser a fonte, vai ser a frequência emitida pela fonte. E a nova frequência que o golfinho vai perceber, VF vai ser 0. Aqui vai ficar V mais VO. Né? Então, aquela regrinha de sinais que tem naquela tabelinha apresentada nos slides da aula anterior. Né? Então, aqui 252,56, a frequência que a fonte está emitindo. Coloca os valores da velocidade, soma aqui em cima, faz a divisão e multiplica depois tudo pelo final, pelo resultado. 255,12 kHz. No outro exercício, o morcego emite um som com frequência 112 kHz, sendo esse som refletido em uma parede. Supondo que o morcego se aproxime da parede com velocidade de 5 metros por segundo, qual a frequência percebida pelo morcego após ser refletida na parede? Então, o eco do som. Considere a velocidade do som no ar igual a 343. Então, é o mesmo tipo de exercício anterior. Primeiro, o observador está em repouso, a parede está em repouso e a fonte está se aproximando. Então, V dividido por V menos VF. Põe os valores da velocidade do som e o valor da velocidade do morcego. Isso vai dar 113,66 kHz. Então, a frequência ultrassom, né, pessoal? Acima dos 20 kHz. Tá? Na segunda parte, a parede vai funcionar como uma fonte, só que ela está parada, então VF igual a 0. E o morcego, que é o observador, vai se aproximando. Então aqui o sinal de mais aqui em cima. Velocidade 5, isso vai dar uma frequência 115,32 kHz. Acho que isso aqui está equivocado. Isso aqui era do exercício anterior. Né? Espero que tenha acertado todos os exercícios. Obrigado. Pessoal?